Que a graça, o amor, a paz de Cristo continue pousando sobre a sua vida. Amém? Quão grande é meu Deus. Apesar de ser um Deus tão grande, tão poderoso, é um Deus que nos ama, cuida de nós, quer o melhor para a gente, quer ter relacionamento íntimo conosco, apesar de toda a nossa pequenez, todos nossos erros, nossas dificuldades. Deus continua nos amando. Eu quero falar com você nessa noite a respeito de alguns homens e contar uma história para os irmãos de um homem que estava preso, mas era livre, e de um homem que era livre, mas estava preso. Muitas das vezes a circunstância da nossa vida que nós estamos passando não mostra qual é o caráter que nós temos. O caráter, ele é demonstrado nas nossas atitudes, não diante das circunstâncias. As circunstâncias podem ser as mesmas para todas as pessoas, mas o que diferencia o caráter é aquilo que nós fazemos como resultado dessas circunstâncias. Quais são os nossos atos diante dessas circunstâncias? Todos nós estamos passando por dificuldades, problemas. Uma das palavras que mais nós ouvimos nesses dias é crise, é desemprego, é problemas relacionais. O que a gente mais ouve nos dias atuais são isso. Nós temos medo hoje de andar na rua. Eu lembro que antigamente, não tão antigamente assim, a gente colocava a cadeira fora de casa para a gente poder conversar. Hoje nós estamos dentro de casa com os muros altos, com cerca elétrica, com dispositivos eletrônicos, preocupado com a nossa segurança, que antes a gente não tinha essas dificuldades. Lembro que quando eu tinha 10 anos, a gente pegava um ônibus no Rio chamado Rota. Os nossos pais colocavam nesse ônibus, a gente ia para a escola, voltava, e os nossos pais não se preocupavam com isso. Hoje os nossos filhos, quando têm 12, 13, 14 anos, que querem voltar da escola, a gente fica desesperado, a gente não sabe se vai, se vem. Os pais que começam a trabalhar os dois fora, as dificuldades que nós temos hoje, todos nós passamos por isso. A gente ouve algumas coisas assim, nas favelas, as pessoas falam, na favela só tem ladrão. Não, são poucos. Diante dos problemas na favela, algumas pessoas, por não ter caráter, acabam fazendo aquilo que não deve. E a gente vai ver na história de um livro muito pequeno. Paulo escreve algumas cartas imensas, mas eu brinco dizendo que Paulo escreve um texto de SMS, que é o texto de Filemão. Então eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Filemão. Esse texto existe, irmão. É um livro, é uma carta escrita por Paulo. Filemão, eu vou lhe ajudar, está no Novo Testamento. Tá bom assim? Tá bom, vou ajudar um pouquinho mais. Está antes de Hebreus. Melhorou, não foi? Está antes de Hebreus e depois de Mateus. Eu já tirei Hebreus para frente. Então já ajudou bastante. Não é? Está lá assim, ó, Tito e Hebreus. Aí uma folhinha no meio é Filemão. Aqueles que acharam, digam amém. Amém. Aqueles que não acharam, fala assim, domingo que vem estarei na escola bíblica dominical. Ah. Tem um texto que fala que a gente precisa saber manusear bem a Bíblia. Eu lembro de uma vez conversando com um pastor amigo meu, que fui visitar a igreja que ele pastoreava, e eu fiz uma brincadeira com a autorização dele. Eu pedi para que abrisse a Bíblia em Abraão, capítulo 5, versículo 5, e muita gente abriu a Bíblia procurando o livro de Abraão, até que de repente alguém na igreja falou assim, pastor, não tem Abraão não. Eu falei assim, desculpa gente, não é Abraão, é Moisés. Aí a pessoa falou, tá bom. E aí foi procurar. Aí no dia seguinte, pela manhã, eu fiz, irmãos, vamos ler um texto. E esse texto se encontra em Filemão. Fiz aquela introdução bem séria, aquele negócio todo. Aí de repente alguém fala assim, lá vem esse pastor gaiato de novo. Não é? Não, irmão, dessa vez Filemão tem. Não é? Os irmãos acharam? Está vendo que existe esse texto? E nós vamos ler todo o livro de Filemão. Essa imensa carta que Paulo escreveu a Filemão. Paulo, prisioneiro de Cristo e irmão em Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador,
e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da tua fé que tem para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar os que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, velho, e até agora prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre as algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta essa pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, com muita razão, de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, receba como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo, e pagarei para não te alegar que também tu deves a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou, a tua obediência te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saudam-te também Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade de poder, Senhor Deus, falar, ouvir a Tua voz, Senhor Deus, através da Tua palavra. Senhor Deus, que ela possa encontrar em nossos corações morada, e ao encontrar, Senhor Deus, morada em nós, seja transformada, Senhor Deus, a nossa vida, porque o Teu Evangelho é transformador. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se você nunca tinha lido um livro inteiro da Bíblia, hoje foi a primeira vez que isso aconteceu. Um texto muito interessante, com tantas informações, que traz para a gente a maneira como nós devemos nos comportar no dia a dia. A gente entende que esse texto foi escrito por Paulo, preso, e no momento que Paulo está preso, Paulo escreve mais 3 cartas, além dessas, de Colossenses, de Efésios e Filipenses. Alguém uma vez falou assim para mim, ele não tinha o que fazer, então ele começou a escrever cartas, né? Mas você já parou para pensar que quando você não tem o que fazer, você assiste televisão, você fica na rede, você não produz. Essa é uma tendência nossa dos nossos dias. Meu pai sempre falava para mim, Daniel, férias não é parar de fazer as coisas, é mudar de atividade. Eu acho que estou começando a entender esse negócio agora. Eu quero mudar de atividade quando tirar férias. Ficar numa rede, perto da água, não é? Tomando água de coco, aquele negócio todo, não é? Mudar essas atividades. Mas Paulo estava produzindo. Você sabe por quê? Porque Paulo entendia que a qualquer momento a vida dele poderia ser ceifada. E antes da vida dele ser ceifada, ele precisava fazer o máximo possível para o reino de Deus. E Paulo fazia isso estando livre ou estando preso.
E Paulo escreve essa carta estando preso. O que está acontecendo nessa história? Algumas palavras são difíceis de entendimento para a gente quando a gente lê a Bíblia. Eu recomendo você que é novo convertido procurar uma linguagem um pouco mais da nossa época para compreender algumas palavras. Eu sei que tem alguns nomes bonitos que você pode colocar no seu filho, tipo Onésimo, né? Se o seu próximo filho for nascer menino, Aristarco, nomes bonitos assim, próprio Filemon, são nomes interessantes que você pode colocar no seu filho. Mas olhando para esse texto, o que esse texto pode nos ensinar para os dias de hoje? Um texto tão pequeno, mas de conteúdo imenso. Ele está dividido em 5 partes. Ele primeiro faz uma saudação. E alguém já perguntou para mim por que crente batista fala graça e paz. Então os irmãos entenderam por que a gente faz isso. Porque Paulo no versículo 3 diz: graça e paz a vós outros. Nós fazemos a saudação que os apóstolos faziam. Graça porque nós entendemos que vivemos na época da graça. Então pegava todos os gentios, e paz, que vem de Shalom, pegava todos aqueles que eram judeus. Então Paulo saudava a todos, na linguagem de todos eles entendiam. Então nós fazemos isso. Mas uma vez perguntaram para mim: pastor, e como é que a gente faz contigo? Do jeito que quiser. Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor, a paz seja convosco. Excelentíssimo Senhor. Não, isso não, né? Daniel, do jeito que você quiser, não tem nenhum problema. Mas toda a carta começa com uma saudação. Aquele pessoal que fazia carta na época do namoro, né? Querida, querido, né? Fazia daquela maneira. Hoje não tem mais esse negócio de carta, né? Infelizmente. Hoje é pelo WhatsApp. Até e-mail o pessoal hoje tem dificuldade de usar. Mas Paulo nessa época não tinha essas ferramentas. A maneira dele se comunicar com os outros era através de cartas. Então ele começa fazendo uma saudação. Depois ele faz, na segunda parte, um elogio a Filemon. Esse elogio ele faz, a gente vai falar mais profundamente nele. Depois ele faz um pedido a Filemon, uma promessa a Filemon, e no final ele termina com alguns assuntos pessoais. Tipo, olha, resolve a questão que está acontecendo na igreja. Precisamos entender que igreja, até o século IV, se reunia nas casas. Por isso que quando nós dizemos que estamos voltando ao princípio da igreja, quando nós estamos trabalhando com célula, é porque naquele período as igrejas eram nas casas. A construção de templos, ela vem a partir do IV para o V século em diante. Tendo dito isto, como diria o meu professor, precisamos entender algumas coisas. Você nunca é tão grande como quando você é humilde. A humildade, ela não está relacionada a cargo. Humildade não está relacionada a o que você tem no banco, se você é dono de empresa ou se você é empregado. Humildade está muito mais relacionada a caráter do que posses. Você vai ver e encontrar pessoas que têm problema com dinheiro, mas que na verdade não têm. Já percebeu isso? Pessoas que têm dinheiro, mas não têm problema com ele porque são pessoas humildes. São pessoas que entendem, por exemplo, que aquilo que ele tem foi dado pelo próprio Deus. Existe um homem que eu considero muito, eu tenho um apreço muito grande por ele. Ele nos ajudou na época do seminário, pastor Josias Lira. Hoje ele sustenta cerca de 250 seminaristas, quase 300 pastores, já construiu igrejas por vários lugares. E ele hoje dá de dízimo dele 90%, ele vive com 10% das entradas. Ele fez ao contrário. Fez assim: Senhor, eu vou te dar os 90% e vou viver com 10%. Né? O dízimo é para ele. E o resto, 90% é resto, né? O 90% ele entrega para o Senhor. E é extremamente humilde. Você conversa com ele e você não consegue descobrir se ele tem esse negócio todo ou não. Até hoje a gente não sabe, eu não sei de verdade, quem é mais próximo que ele sabe, que empresa ele tem. Dono da Colgate, se entrar e sair aqui, você não sabe quem é. Também é um que dá 90% dos seus dízimos e das suas ofertas ao Senhor daquilo que ele recebe. Humildade não tem a ver com posses. Humildade não tem a ver com cargos. Humildade tem a ver com caráter.
Paulo, apóstolo do Senhor. Poderia muito bem chegar para Filemão e falar assim: Filemão, eu estou mandando Onésimo aí para resolver um problema, resolva assim, assim, assim. Ele não o faz. Ele primeiro se equivale a Filemão, diz que eles fazem parte do mesmo pacote, que são pessoas iguais, e diz para ele assim: olha, eu podia usar da autoridade do apóstolo, mas eu quero fazer um pedido para você. Quem trabalha em alguma empresa, é empregado, sente a diferença quando um patrão manda e quando ele pede. E tem aqueles que usam uma frase assim: seu pedido é uma ordem, mas você prefere que dê uma ordem que faça um pedido. É o que Paulo está fazendo. Paulo utiliza não agora a questão da posição em que ele está, mas Paulo utiliza o relacionamento. Paulo utiliza amor. Nesse texto, a gente vai perceber como que Jesus fazia com as pessoas. Jesus, ele se relacionava com as pessoas mediante ao amor. Algumas pessoas falam assim: mas Jesus também, ele é a justiça. Sim, filho, mas a justiça de Deus está baseada no amor. O amor, a Bíblia fala que Jesus é amor. A justiça é, mas a justiça está baseada no amor que ele tem. A misericórdia é amor. Você ter a oportunidade de ter a vida eterna com Cristo Jesus é amor. Jesus ter vindo ao mundo, ter se feito homem, deixado a sua glória no céu, sabendo que ele ia morrer na cruz, ia padecer, fez tudo isso por amor. E Paulo entendeu isso. Quem é Onésimo? Quem é Onésimo? Onésimo é um homem que estava livre, mas que ele estava preso, porque ele estava fugindo. Ele deixa o seu dono, provavelmente rouba alguma coisa que a gente não sabe o que é, não sabemos se foi um objeto, se foi dinheiro, o que foi, mas ele foge. E escravo naquela época, irmão, é diferente do escravo da nossa época mais recente, que nós passamos aqui no nosso país. Há pouco tempo que nós deixamos de ter, de forma oficial, a escravidão. Infelizmente, nós vimos em alguns lugares que ainda existe escravidão, em lugares mais longínquos. Mas naquela época a escravidão era porque alguém devia, então ele pagava com a vida dele, com o suor dele, e depois ele era liberado. Existiam escravos de orelha furada. Você já ouviu falar nisso? Quem era o escravo de orelha furada? Era escravo livre. Ele já era escravo, foi paga a sua dívida, ele entrou em liberdade, mas ele preferiu continuar com aquele que era o senhor dele. E como é que você sabia que ele era um escravo livre? Porque quando você ouvia, ele tinha um buraco na orelha. Quando eu vejo um monte de gente usando esse negócio aí, eu fico pensando, será que o cara era escravo livre? Como é que fazia? Eu vou explicar para os irmãos, eu sei que alguém vai fazer assim: pegava esse homem ou mulher, levava à porta, não como aqui da igreja, porque é de correr, ele ficava com a orelha na porta, pegava algo que pudesse furar a orelha, e assim, com um gesto singelo, pegava a porta e batia, pá! E aí furava a orelha. Ele andava na rua, e as pessoas sabiam que ele era um escravo livre. Paulo estava preso, mas estava livre. Onésimo estava fugindo, por isso ele estava preso. Tem muitos de nós que temos fugido. E você vai entender o que eu vou dizer agora. Quando nós estamos fugindo da presença de Deus, nós estamos presos. Quando nós estamos fugindo de Deus, a gente está preso. Eu vejo pessoas que se desviaram do Senhor, se desviaram dos caminhos do Senhor, vão querer percorrer caminhos que não são do Senhor, e quando encontra algum irmão, se esconde. Quando vê algum irmão, fica com medo de que o irmão fale alguma coisa e se esconde. Mas na verdade o que está acontecendo é, ao ver o irmão, ele percebe o que está de errado na vida dele. Por que eu sei disso? Porque no momento em que me afastei do Senhor, era isso que acontecia comigo.
Eu vi algum irmão de longe passando, eu ficava desesperado e eu queria sair da presença dele, sair do raio de visão dele, para que ele não pudesse chegar perto de mim e perguntar: "E aí, Daniel, como é que você está?" E eu ia ter que fazer o quê? Mentir. E o pior de tudo é que a gente olha para a Bíblia e não percebe quando a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Eu já estou mal, já estou fazendo besteira, estou longe dos caminhos do Senhor, e alguém chega perto de mim e começa a mentir. Ah, mas mentirinha. As mentirinhas vão crescendo, tomam vitamina C, vão se tornando mais fortes, e daqui a pouco nós estamos presos diante de mentiras enormes, mentindo para o nosso cônjuge, mentindo para o nosso patrão, mentindo para os nossos filhos, sendo mentira na sociedade. Quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais presos nós somos. E foi isso que aconteceu com Onésimo. Onésimo estava fugindo, e nessa fuga ele encontra com Paulo. Gente, que encontro maravilhoso, né? De repente, na sua vida já teve Paulo e você não percebeu. De repente você hoje tem sido como Onésimo, fugindo das coisas. Alguns Paulos já apareceram na sua vida e você não se atentou para isso. Tem uma história que o pessoal conta muito, é uma ilustração bem interessante, que ela fala realmente do que acontece no nosso dia a dia, quando nós estamos cegos. Por isso que toda vez que eu oro, eu peço ao Senhor para abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais para a gente entender. Porque muitas das vezes nós estamos vendo o que está acontecendo com os nossos olhos físicos, mas não percebemos com os olhos espirituais aquilo que está acontecendo. Um homem estava numa ilha, chovendo muito, provavelmente um dilúvio, começou a subir a água muito forte, a ilha foi ficando pequena, e ele começa a pedir ao Senhor que o salvasse. E aí de repente aparece alguém com uma lancha: "Sobe aí, não se preocupe não, que Deus vai me salvar." Vem agora um navio, o navio joga lá um bote para ele poder subir ao navio, ele fala: "Não se preocupe não, que Deus vai me salvar." Vem agora um helicóptero, joga lá a escadinha: "Não, pode deixar que Deus vai me salvar." A água sobe muito, o cidadão não sabia nadar, morre afogado, chega ao céu: "Senhor, eu estou chateado com o Senhor." "O que foi, meu filho?" "Eu estava lá embaixo, falei para todo mundo que você ia me salvar, e aqui estou eu, o Senhor não me salvou." Ele disse: "Eu tentei por 3 vezes, eu mandei uma lancha, eu mandei um navio, um helicóptero, e nenhuma das vezes você quis." Provavelmente na sua vida está acontecendo isso. Pessoas que têm se aproximado com você com uma lancha, com um navio, com um helicóptero, ou tem sido Paulo na sua vida e você não tem percebido. Eu quero pedir que você nessa noite ore ao Senhor para que os seus olhos, os seus ouvidos espirituais sejam abertos, para que você possa entender como Deus tem sido grande na sua vida e você não tem percebido. Como Deus tem livrado você e você não tem percebido. Como Deus tem derramado bênção sobre a sua vida e você não tem percebido. Diante de um Deus que nos ama, diante de um Deus que cuida de nós, nós queremos cuidar de nós mesmos e não permitimos que Deus cuide de nós. Aí dizemos: "Não se preocupe, que Deus vai me salvar." Mas Deus tem tentado e você não tem permitido. Onésimo, ele se encontra com Paulo. E quando se encontra com Paulo, há uma mudança de vida na vida de Onésimo. O significado da palavra, do nome dele, é útil. Mas Paulo faz um jogo de palavras com o nome dele e fala assim: antes ele era inútil e agora ele é útil. Paulo não está falando isso no momento que ele trabalhava para Filemão. Paulo está falando isso para Filemão porque antes, no reino de Deus, ele era inútil. Agora ele se converte, se torna uma pessoa especial e ele fala para Filemão: Filemão agora, ele é útil para o reino do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta para você, crente em Cristo Jesus. Não precisa se manifestar, não precisa responder. Eu quero que você guarde essa pergunta para que você possa responder com calma em casa, não agora. Você tem sido útil no reino de Deus?
Você tem sido onésimo antes ou depois da conversão? O que você tem feito para o Senhor? O que você tem feito para a igreja? Porque se você ainda não está sendo útil, está na hora de começar a ser. Porque Deus vai te usar mesmo quando você estiver preso. Pastor, você está dizendo que eu vou ficar preso? Não, querido. Preso pelas atividades do dia a dia. Preso porque você tem filho pequeno e você não consegue sair. Preso por causa do trabalho que o seu patrão mandou você dobrar. Mesmo que você esteja preso em horários que você não consegue supostamente fazer algo para o reino, você vai fazer. Porque Deus nos usa de maneira que a gente não imagina. De maneira que a gente não consegue mensurar aquilo que Deus pode fazer através da nossa vida. E eu quero fazer agora um jogo de palavras do que acontece aqui com Paulo e Filemon, os nossos casais. As esposas e os esposos estão juntos? Quem não tiver, faz uma movimentação. Vou te dar 30 segundos para ficar do lado da sua esposa. Vamos lá. Falta 20. Faça pressão na bichinha não, deixa ela quietinha ali. Aqui, ó, usa essa cadeira aqui, Zé, pode pegar aí. Pronto, estão pertinho? Eu quero pedir que os homens façam um elogio às suas mulheres aí agora. Não é para conversar, a mulher não tem que responder nada. O homem vai fazer elogio, gente, calma. Namorar em casa. Os homens já fizeram elogio, mulheres? Bora, filho, se joga aí, faz um elogio para ela, rapaz. Pronto. Agora, as mulheres vão fazer um elogio para os homens. Vamos lá. Irmã, é para fazer elogio, não é para cobrar. E aí, homem, já foi? Pronto. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Existem algumas mulheres que falam algumas coisas para os seus maridos e os maridos não percebem. Algumas mulheres falam assim: amor, eu te amo. O que ela está esperando? Não é também, não é idem, não é nada disso. Ela está querendo que você fale com ela. Tem gente que fala, não precisa elogiar. Não, ela já sabe. Ela sabe que ela é bonita. Ela sabe que ela faz um fricassê bom. Ela sabe que, sei lá, não sei. Você conhece a sua mulher. Mas ela quer ouvir. Porque a gente precisa ouvir. Pastor, eu sou... Como é que fala aquele negócio que o cara é da roça e que não... Hã? Matuto. Pastor, eu sou matuto. Deixa de ser, filho. Deixa de ser. Porque eu mato... Não, pastor, eu sou o cara duro. Amolece. Gente, eu tinha uma dificuldade muito grande de abraçar. Você não tem ideia. Sabe quem me curou? Pergunta para Diego depois. Quase não tem dificuldade de abraçar. Hoje. Quem me curou foi Daniele. Do nada eu estou lá, abraço assim. Vou apertar a mão de papai. Hoje melhorou muito, mas veio apertar a mão de papai, era assim um braço esticado. Papai, chegar um pouquinho perto. Mas hoje a gente se abraça melhor. A gente muda. Se você não elogia, você está perdendo. Paulo está elogiando Filemão. Paulo podia fazer o que ele quisesse com Filemão, que Filemão ia aceitar. Se Paulo fala assim, Filemão, Onésimo vai ficar aqui comigo. Foi Paulo que pediu. Não, beleza. Mas Paulo, ele faz saudação, e a partir do versículo 4, ele faz elogios. Dou graças a meu Deus, lembrando de sempre de ti nas minhas orações,
estando ciente do teu amor e da fé que tem para com o Senhor Jesus e para com os santos. Santos aqui são os irmãos em Cristo Jesus. Ele está elogiando Filemon. Você elogia tanta gente. Seu filho chega com um trabalho da escola e mostra para você, tirou 10. Aí você faz aquele elogio lindo para ele e fala assim: você não fez mais que sua obrigação. A esposa prepara aquele ambiente lindo, maravilhoso. Bota a velhinha. Fica bonito aquele negócio. Aí você chega: rapaz, o trabalho foi assim, assim. Que esse negócio aí, amor? Faltou energia, foi? Que isso, cara? A gente precisa aprender a elogiar mais. Porque elogio melhora o nosso coração e o coração do outro. Coloque para fora sentimentos. Coloque para fora aquilo que você sente através dos elogios. Aí uma vez eu falando sobre isso, uma pessoa falou assim: mas eu não tenho que elogiar. Rapaz, profetiza o negócio então. Melhora o negócio, porque alguma coisa tem como elogiar. E Paulo fez isso nos versículos de 4 a 7. Você pede água para o seu filho parece empregado. Pega a água lá. Aí vai pegar atrás, bebe, vai levar lá. Palavras como obrigado, com licença, bom dia, boa tarde, boa noite, estão difíceis hoje de se ouvir. Uma vez eu perguntei para uma pessoa assim: como é que você está? A resposta foi assim: o senhor quer ouvir ou o senhor só está perguntando? A gente pergunta para as pessoas como você está, mas muitas das vezes a gente não quer ouvir a resposta. Porque quando a pessoa começa a falar, você arranja um artifício de saída pela direita. A gente precisa elogiar, mas a gente precisa ouvir. Paulo faz uma outra coisa aqui, que é encorajar. Tem um pessoal que diz aqui que eu acredito mais neles do que eles mesmos. Não, querido, é porque você não percebe quem você é. Você não percebe o que você tem de potencial para o reino de Deus. Essa história de você ter uma autoestima baixa não é Deus. Isso aí são vozes que não vêm de Deus. E se não vem de Deus, vem do diabo, querido. A Bíblia fala que você é obra-prima do Senhor. Ah, eu não consigo. Consegue. Ah, eu não sou inteligente. Deus te dá inteligência. A Bíblia fala que peça sabedoria que Ele vai te dar. E a gente ainda não. Uma pessoa falou que não ia fazer vestibular porque não se sentia inteligente. Eu vi um grupo de estudo, uma pessoa no grupo de estudo falar assim: não, ó, essas coisas aqui vocês fazem porque vocês são mais inteligentes do que eu. Assim, eu não consigo compreender. Dentro de você existe algo que é especial. Se chama Espírito Santo de Deus. Deus pegou pessoas como Onésimo, pegou pessoas como Pedro. Pedro, a Bíblia fala que Jesus falou para ele: eu vou transformar você de pescador de peixes para pescador de homens. E olha que pescar homem é difícil. Mais difícil do que peixe. Porque peixe você jogou um anzol, ele vem. Homem você vai falar com ele. Ele tem todos os argumentos possíveis e impossíveis para dizer que não quer servir ao Senhor. E Pedro é transformado por Jesus de pescador de peixes para pescador de homens. Eu vou falar 5 coisas sobre amor cristão. Versículo 4: gratidão pelo melhor dos outros. Qual é a gratidão que você tem tido com o teu cônjuge? Enaltece aquilo que é bom. Aquilo que não é tão bom assim, ajude-o a superar. Se você pegar uma criança desde pequeno e dizer para ela o tempo todo que
ela não é inteligente, usando a palavra ela é burra, né? Você é isso, você é aquilo outro, essa criança vai crescer o tempo todo no seu crescimento, vai entender que aquilo é verdade na vida dela e não é. Procure o bem dos outros. Já falei algumas vezes aqui, o pastor Léo, da última vez que esteve aqui, se eu não me engano, ele falou sobre isso. Nós não casamos para ser felizes, nós somos felizes e por isso nós casamos. Ah, eu vou procurar felicidade no casamento. Não vai conseguir. Casamento não é complemento de felicidade. Quando as pessoas casam, tem pessoas que vão com o copo vazio pedindo para o outro encher. E o outro está com o copo também vazio esperando o outro encher. Duas pessoas com copo vazio não enchem um copo do outro. Você quer ter um casamento feliz? Primeiro seja feliz. Porque aí você vai trazer felicidade ao outro. Felicidade ao seu cônjuge, felicidade aos seus filhos. Lida honestamente com os outros. Eita dificuldade que nós temos hoje, não só no meio do mundão, mas no meio evangélico. Ser honesto. E as pessoas que estão fora da igreja sabem que a igreja precisa ser honesta. Um dia eu fui abastecer, e aí eu pedi uma notinha, e o valor da notinha eu falei para a senhora, assim, senhora, a senhora pode me dar uma notinha de tal valor? Ela olhou para a minha cara, não entendeu nada, saiu, voltou e falou assim, é a primeira vez que isso acontece aqui comigo. Vou explicar o motivo. Era para eu abastecer em R$100, e eu tinha que nesses R$100 devolver ao tesoureiro da igreja uma nota de R$100. Ela abasteceu 150 porque eu pedi para abastecer de 50, mas eu pedi uma nota de 100. Ela falou assim, é a primeira vez que alguém abastece e pede uma nota com valor menor ao invés de ser uma nota maior. E eu falei, mas isso é normal, porque eu só vou poder... Fui explicar e tinha uma pessoa do meu lado e falou assim, é a primeira vez que eu vejo também. Nós precisamos ser honestos nos nossos relacionamentos, ser honestos nas coisas, porque as pessoas olham para a gente. Porque se você faz alguma coisa de errado, alguém vai falar assim, não é crente? Porque as pessoas sabem como um crente em Cristo Jesus deve se comportar. Levar o fardo dos outros. Lembra da pergunta, como é que você está? Você quer ouvir mesmo? Ou é uma pergunta retórica? Ou você está perguntando porque é um clichê? Irmão, a gente é tão complicado nisso que você chega numa pessoa que está no velório, a pessoa que é parente da pessoa que faleceu, você encontra com ela, a primeira coisa que você fala é, tá tudo bem? Não, não tá. O meu irmão, o meu tio, alguém está ali, morto. Mas isso é tão natural da gente, é tão automático, que a gente não percebe. Por que está automático? Porque nós não vivemos mais relacionamentos. Quinto, crer o melhor dos outros. As pessoas sempre esperam o pior dos outros. Pastor, eu tento não me decepcionar, então não espero nada de ninguém. Já ouvi várias vezes isso, até orientação sobre isso. Mas eu continuo crendo no melhor das pessoas. Continuo crendo que as pessoas têm algo melhor a fazer, a dar. Crê no melhor das pessoas e faça com que essa pessoa faça o melhor dela. Seja referência para ela. Nunca perca a oportunidade de ser um pacificador. Lembro de algumas histórias que é tipo assim, fulano de tal, rapaz, ele é isso. Não, é mesmo, concordo com você. E aí vai aumentando o processo. Chega mais alguém, estão falando de quem? Não, porque fulano de tal fez isso. Não, rapaz, você não está sabendo de nada, ele fez isso. E o negócio vai aumentando. Ao invés da gente pacificar, a gente aumenta o negócio. Hoje virou onda, as pessoas estão brigando, o pessoal está usando o celular para filmar, ainda ficam falando para fazer mais, para fazer mais. A gente não se torna mais pacificador.
Luta sem armas, como Martin Luther King Jr., Gandhi, homens que lutaram sem armas. E hoje em dia as pessoas querem escrever na testa dos outros. Hoje em dia as pessoas querem dizer que bandido bom é bandido morto. E a gente faz os nossos próprios julgamentos diante das circunstâncias que a gente nem sabe. Todo mundo lembra da história de uma mulher que foi morta porque confundiram ela com uma determinada pessoa e espancaram ela até a morte na rua. Quando você faz justiça com suas mãos, você não permitiu que a justiça do homem de Deus seja feita. Porque a gente não é mais pacificador. Eu quero fazer agora uma costura de todas essas informações para olhar para essa história e falar da história de Jesus. Onésimo, um escravo. Antes da minha conversão, eu era escravo do pecado. Filemon era o responsável por Onésimo. Paulo diz assim: a dívida que era dele é minha. Quando Jesus morre na cruz, a dívida que era nossa foi paga por Jesus na cruz. Alguns chamam Filemon do evangelho não evangelho, porque retrata justamente o evangelho de Jesus. Qual é o evangelho? Quais são as boas novas? Nós adoramos a um Deus que venceu a morte, e as nossas dívidas do pecado ficaram no passado. A Bíblia fala que os nossos pecados não mais serão lembrados. Deus não tem amnésia, irmão. Ele está dizendo que não vai mais influenciar da nossa vida para frente. Paulo, quando vai falar com Filemon, fala assim: olha, receba-o como estivesse recebendo a mim. Se ele te deve alguma coisa, coloca na minha conta. A conta de Deus está grande, né? Porque alguém faz alguma coisa para o outro e fala assim: ó, bota aí na conta de Deus, Deus lhe pague. A conta de Deus deve estar muito alta. Mas o texto não fala desse tipo de conta, fala dos pecados. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Sabe qual o pecado? Todos. Pastor, eu não acredito que um bandido possa se recuperar. Quantas pessoas são transformadas, inclusive Onésimo? Onésimo era escravo, fugitivo, ladrão, mas depois de toda a transformação que teve, Onésimo foi bispo em Éfeso, líder da igreja em Éfeso. Sabe o que isso me diz, querido? Que não importa o que aconteceu na sua vida, Deus pode mudar. Não importa a quão profundo você foi, Deus pode transformar. Não importa o que você fez nos relacionamentos, Deus pode transformar. Mas isso depende da restituição. Depende do que eu vou fazer. Eu aceito Jesus na minha vida, permito que Ele dirija a minha vida, e a minha vida vai ser transformada. Agora, qual foi o caminho que Onésimo tomou para que tudo isso acontecesse? Antes ele estava fugindo, depois dos pecados que cometeu. Teve um encontro com Paulo e entendeu do Evangelho. Agora tem uma coisa muito interessante. Alguém fala assim: Pedro andou na água, né? Mas as pessoas falam mais que Pedro afundou mais do que andou na água. Você conhece alguém que já andou sobre as águas aqui? Alguém conhece? Não, né? Você parou para perceber que Pedro, ele andou na água 2 vezes? Porque senão, quando ele afunda e ele pede socorro a Jesus, Jesus fala: homem de pouca fé, pega ele pela mão. Provavelmente então Deus colocou ele no ombro e foi levando para o barco de volta, né? Não, ele levanta ele e ele volta andando ao barco. Onésimo podia ter fugido, porque você sabe qual era o resultado de um escravo fugitivo? A morte. Provavelmente Onésimo foi tão transformado que ele entendeu que ele não ia ver a morte.
mas ele poderia ter fugido. Ele pensou assim, ele não vai me matar, mas de repente eu vou virar escravo lá. Vai que ele ficou chateado, mas ele volta. O nome disso é restituição. Precisamos ter restituição nos nossos lares. Mas a maior restituição é o nosso relacionamento com Deus. O maior milagre que existe é a salvação em Cristo Jesus. Semana conversando com alguns pastores, um deles alguns falando algumas coisas sobre a questão de milagre e tudo mais, e eu falei uma coisa que eu sempre falo aqui na igreja. Qual foi o maior milagre promovido por João Batista? Procure qual milagre que ele fez. Qual pessoa que ele ressuscitou? Qual transformação que ele fez? Qual pessoa doente que ele levantou? Na Bíblia não existe nenhuma. O maior milagre foi ele ter obedecido e preparado o caminho para o Senhor Jesus. O maior milagre, meu querido, não é se você está com dor de cabeça e a sua dor de cabeça passar. Para isso tem analgésico. O maior milagre não é você... antes eu não enxergava e hoje eu estou enxergando. Se for espiritual é milagre. Se for físico, é um milagre. Mas o maior milagre é a salvação em Cristo Jesus. Porque a gente não pode, pelos nossos esforços, chegar até Deus. Deus, sabendo disso, enviou Jesus para que você pudesse ter relacionamento com Ele. Ele te ama tanto, tanto, que Ele deixou a glória dele no céu por sua causa. E a pergunta que eu faço para você é: o que é que você tem feito para Ele, por esse amor que Ele dispensou por você? Pelas chicotadas que Ele levou, pela cuspida que Ele levou, por ter ficado na cruz da maneira que Ele ficou, por ter morrido como Ele morreu, mas principalmente por ter deixado a glória dele no céu. Então você fala assim: pastor, por que você está falando sobre a glória no céu? Querido, no céu Ele era adorado. Os anjos diariamente, o tempo todo, estavam cantando para Ele. No céu, Jesus não sentia dor. No céu, Jesus não tinha fome. No céu, Jesus não chorava por causa da incredulidade do outro. Mas quando Jesus se fez homem como nós, Ele deixou tudo isso nos céus, por amor a gente. E quando eu vejo essa história de Onésimo junto com Paulo, eu penso justamente nisso. O que nós estamos fazendo para aquele que nos ama? Eu quero pedir que você feche os seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Pastor, a gente só pode orar de olho fechado? É só para você se concentrar, não tem nada de espiritual nisso. Eu quero que você fale com o Senhor nesse momento agora. Se você é livre, preso ou preso livre. O que está segurando você de ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor? Meu querido, você que está nos visitando nessa noite pela primeira vez, segunda vez, não sei. Você veio aqui porque você queria uma resposta de Deus. Você não veio aqui para poder ver alguém cantando, alguém pregando. Você veio aqui porque você queria ouvir alguma coisa de Deus. E o que Deus tem para falar para você é: Ele quer ter um relacionamento contigo. Não um relacionamento de domingo, pular, saltar no outro domingo. Mas um relacionamento diário, constante. Querido, Deus ama você. E independente do que você fez, Ele continua te amando. Mas Ele é um Deus que é extremamente educado. Ele respeita as suas decisões. Ele vai chamar você e vai dizer: filho, vem, eu quero estar contigo, mas isso só vai depender se você quiser.
Ele não vai pegar você pelo braço e trazer você aqui à frente ou levantar sua mão. Ele não vai fazer isso. Ele vai esperar você, a sua resposta, porque Ele quer se relacionar contigo. Mas Ele respeita isso. Uma vez perguntaram para mim qual é a maior prova de amor de Deus. Para mim, respeitar a sua decisão. Porque Ele criou você, mesmo tendo a possibilidade de você não querê-lo. Ele criou você, mesmo sabendo que, tendo a possibilidade de você não querer adorá-lo, não querer caminhar e andar com Ele. Ele respeita isso. Mas Ele vai continuar insistindo, que Ele quer se relacionar com você. Não pense que, eu vou levantar minha mão, vou aceitar Jesus, vou lá na frente, e a partir desse momento eu me tornei uma pessoa santa igual Paulo. Não, e a santificação é um processo. Pastor, quando eu parar de fumar, quando eu parar de beber, quando eu parar de fazer isso, aí eu vou para a igreja. Não, querido, se você não vier, se você não aceitar Jesus, você não vai ter força para fazer sozinho. E nós estamos aqui para poder te ajudar. Nós queremos fazer sobre a sua vida o papel de Paulo. Cuidar de você. Poder escrever uma carta para aquele a quem você deve dizer assim: ele é meu. Ele é meu irmão. E aquilo que ele estiver te devendo, eu estou devendo junto. As suas dificuldades e os seus problemas serão nossos. Jesus fala assim, que Ele quer trocar com você o fardo dele pelo seu. Que o fardo dele é leve e suave. Ele quer trocar o seu que é pesado. Você já bateu tantas portas, tantos lugares por aí querendo diminuir esse fardo que tem dentro de você, nas suas costas, e você não conseguiu, porque, querido, só pode ser feito através de Jesus. Quantas vezes eu estava lá no meio da balada e vendo todo mundo alegre, eu parava, olhava para um lado e para o outro, fazendo: o que eu estou fazendo aqui? Ria com todo mundo, mas chegava em casa e chorava, porque estava vazio. E talvez nessa noite você veio para cá porque tem um vazio. E você veio para o lugar certo, porque aqui nós queremos te apresentar aquele que pode preencher esse vazio e transformar a sua vida. O nome dele é Jesus. Não é Igreja Batista, não é Ministério de Louvor, não é pastor. Quem pode mudar e transformar a sua vida é Jesus. E nessa noite eu quero perguntar isso para você. Se você quer deixar de ser um livre preso, se você quer mudar a sua vida, você quer transformar a sua vida, se você quer ter esse Jesus contigo o tempo todo, esse é o momento de entregar a sua vida a Jesus. Permitir que Ele dirija a sua vida. Porque quando nós fazemos isso, nós erramos. Mas quando nós colocamos na mão do Eterno dirigir as nossas vidas, tudo aquilo que a gente faz segundo a sua vontade é a melhor atitude que nós fazemos. Se você entendeu, querido, nessa noite, minha querida, eu quero te fazer uma pergunta. A pergunta é: nessa noite, você quer permitir que Deus dirija a sua vida? Quer entregar a sua vida a Jesus e falar assim: Jesus, dirija a minha vida. Até aqui eu aguentei, agora eu não aguento mais. Se você quer ver transformação na sua vida, o nome dele é Jesus. Por isso eu quero pedir que você levante uma das suas mãos. Nós queremos orar pela sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua vida. Quem nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus, levante uma das mãos. Nós vamos orar por você. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe. Mais alguém? Onésimo teve sua vida transformada por uma atitude. Não deixe a atitude para depois. Sua atitude precisa ser agora e corajosa. Mas alguém quer nessa noite entregar sua vida a Jesus, levante uma das suas mãos para que a gente possa orar pela sua vida.
Pastor, não, eu já fiz isso uma vez. Até batizar eu fui batizado. Mas agora eu não estou caminhando os caminhos do Senhor. Mas eu quero voltar. Só que eu estou sem força. Eu quero orar pela sua vida. Quero orar pela sua vida. Eu tenho certeza que sua vida será transformada e mudada. Eu vou pedir que a igreja fique em pé. E eu vou pedir para você vir aqui à frente. Você que precisa de força para se reconciliar com o Senhor, para caminhar os caminhos do Senhor. Eu quero pedir para essa menina que aceitou Jesus, por favor, vem aqui à frente, a gente quer orar por você. Da última vez que eu preguei, eu falei sobre recomeços. Começar de novo, de novo. E começar de novo não é vergonhoso. Não é mostrar fraqueza. É mostrar que nós somos fortes. Porque a gente só consegue recomeçar se a gente permite que Deus faça isso na nossa vida. Se você quiser recomeçar, querido, vem aqui à frente para orar por você. Vem aqui à frente que nós queremos orar pela sua vida. E eu tenho certeza que será recomeçada a sua vida. Nós vamos orar. Pai de amor, nós queremos agradecer, Senhor Deus, porque histórias como a de Onésimo, histórias, Senhor Deus, como a de Paulo, nos impulsiona, Senhor Deus, a sermos melhores. Mostra, Senhor Deus, para nós que existe possibilidade de transformação, de recomeço. Mostra para a gente, Senhor Deus, que no meio das dificuldades, como Paulo estava preso, ele não